Hoje na Louros TV temos connosco o Ricardo Leão, Presidente da Comissão Política do Partido Socialista de Loures, e o tema da conversa é este ano de mandato, que 2014 foi o primeiro ano, digamos, de arrumar a casa, de algumas considerações que vieram a público, como a auditoria, que iremos falar mais à frente. De qualquer maneira, começávamos com uma pergunta que é, em termos gerais, como é que vê este primeiro ano de mandato? Bom, antes de mais, obrigado pelo E eu também agradeço a sua presença, obviamente. Acho que é importante. De qualquer forma, o PS fez também a sua conferência de imprensa dando nota daquilo que achava que foi o balanço de mandato. De qualquer forma, é sempre bom que de alguma forma se proporcione que os partidos da oposição possam também manifestar a sua opinião. E, portanto, fazer esse agradecimento e que continuem assim. Vamos tentar. Livres. Pois. Eu acho que este primeiro ano de mandato, acima de tudo, é pautado por um conjunto de contradições, incongruências também, e que de alguma forma são reveladoras de uma incapacidade de gestão e que neste ano de uma falta de ideias tremenda. E isto não é só dizer por dizer. Eu acho que quando as coisas se dizem tem que se de alguma forma dizer porque é que se diz. Eu de alguma forma dizer a contradição que eu acho que foi a maior delas todas é, digamos, aquilo que a CDU e o Sr. Presidente Brarino Soares quiseram vender a ideia da situação financeira catastrófica que o município de Loures vive. E vive tendo em conta aquilo que o PS fez, de despesa pública, da herança pesadíssima, que inibe este executivo de fazer aquilo que seja que for. E, portanto, há que desmistificar a situação financeira catastrófica que o Sr. Presidente Brarino Soares e a CDU têm vindo a dizer. Já que o Sr. Presidente Brarino Soares gosta tanto de falar de herança e do passado, é bom então fazermos essa análise do que foi o passado. E importa dizer que quando a CDU, e são dados que estão nas contas do município de Loures, portanto não fui eu que inventei, estão lá, quem quiser peça as contas à Câmara, que elas estão lá, e eu tive o cuidado de fazer essa análise. Já o tinha feito no passado, mas agora de alguma forma para confirmar fui fazer essa análise. A CDU, após 22 anos de gestão comunista da Câmara Municipal de Loures, deixou uma dívida de 76 milhões de euros. E quando fala-se de dívida, convém esclarecer as pessoas do que é dívida. É que há vários tipos de dívida. Claro. Estes 76 milhões de euros é a dívida total que o município tinha quando o PS entrou em 2001 em funções, após 22 anos de gestão. CDU, a Câmara de Loures deparou-se, o PS, com 76 milhões de euros de dívida. Era o segundo município mais endividado do país, sob contas que estão registadas e com artigos que saíram no próprio jornal à época, em que Loures era o segundo município mais endividado do país. Bom, importa então fazer o que é que, passados 12 anos da gestão PS, qual foi a dívida que o PS deixou? O PS deixou uma dívida total de 67 milhões de euros. Dívida total, onde se insere os empréstimos bancários, muitos deles contraídos também pela CDU na anterior gestão, e bem para a construção dos bairros de habitação social no nosso concelho. Mas o que é facto é que quando o PS deixou a Câmara com menos 8 milhões de euros do que aquela quando o PS assumiu. Mas a estrutura da dívida é a mesma? A estrutura da dívida é a mesma. Estamos a falar de empréstimos bancários, de dívida a fornecedores. Estamos a falar de dívida a fornecedores concretamente, comparado com aquilo que a CDU nos tinha deixado em 2001, com esse valor, o PS deixou neste momento menos 6,5 milhões de euros de dívida a fornecedores que em 2001 o PS assumiu a Câmara. E, portanto, importa dizer que há que desmistificar essa herança pesada. O PS também teve essa herança pesada. Isso não inibiu o PS de fazer as obras que fez durante estes 12 anos
E, digamos, há quem diga que a fasquia está, de facto, demasiadamente alta e o Sr. Presidente Bernardino Soares, para, de alguma forma, equiparar-se àquilo que o PS fez durante estes 12 anos, há que arranjar um conjunto de desculpas. E, portanto, a situação financeira é esta, não sou eu que digo, está lá, são menos 8 milhões de euros de dívida total e menos 6,5 milhões de euros de dívida a fornecedores, concretamente, do que aquilo que nós tínhamos quando assumimos a Câmara em 2001. A contradição maior que de alguma forma existe é quando o Presidente Bernardino Soares tenta vender de facto esta ideia que o município de Loures está financeiramente muito mal. E como é que isso é possível dizer-se quando, ainda bem, que, como sabe, os técnicos oficiais de contas saem todos os anos, há uns 3, 4 anos a esta parte, com o anuário financeiro. Ora, feito pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, de uma forma independente, e que faz uma análise financeira a todos os municípios do país e publica anualmente esse anuário financeiro. É, portanto, considerado pelos técnicos da área como a Bíblia financeira, digamos, dos municípios. Bom, e então, ou o Sr. Presidente Bernardino Soares não acredita na Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas e acha que foi tudo aldrabado, desculpem o termo, ou então há aqui uma contradição e uma incongruência tremenda. Se formos pegar, e não sou eu que digo mais uma vez, é o anuário financeiro dos técnicos oficiais de contas, relativamente ao exercício financeiro de 2013, que é aquele que este anuário financeiro que foi publicado reporta, porque reporta sempre um ano anterior. Portanto, ao ano de 2013, eu tive o cuidado de ir ver o anuário financeiro e é curioso que o PS, em 2013, amortizou a dívida aos seus passivos financeiros, nomeadamente empréstimos bancários, amortizou 12 milhões de euros. E estamos a falar de um ano eleitoral, podíamos ter feito outro tipo de opções. Havia um empréstimo que depois foi cancelado, havia uma opção. Não, houve um empréstimo que lançámos, entretanto foi quando coincidiu com a vinda da Troika e que as taxas de juros alteraram completamente e a taxa de juros que o banco depois, na altura, nos confrontou, nós achámos por bem não avançar, porque comprometia, digamos, o futuro financeiro desse empréstimo que estava previsto e foi cancelado. Foi cancelado de uma forma responsável, nada nos obrigava a cancelar, nós podíamos ter feito, estavam com os 40 milhões de euros, tínhamos feito aquilo que queríamos, de uma forma responsável, e que isto é importante dizer, porque vende-se uma ideia que o PS foi irresponsável. De uma forma responsável, o PS não contraiu esse empréstimo, porque a taxa de juros era elevadíssima, contrariando, por exemplo, a taxa de juros agora que são praticadas, nomeadamente a taxa Euribor, que é a taxa de referência, estão muito mais baixas. Sim. Mas dizia eu que referente a esse anuário financeiro é giro, porque quando se lê, e já agora apelo a que todos o possam ver, para não pensarem que sou eu que estou aqui a mentir, é o 21º município a nível nacional, dos 300 e tal municípios do país, é o 21º município nacional com maior independência financeira. Curioso. E dentro deste rácio de independência financeira, é o 4º melhor município da zona da Grande Lisboa. O que é a autonomia financeira? É as receitas próprias, são muito superiores às transferências do Estado e aos empréstimos bancários. Isto dá a independência, o grau de independência financeira. Portanto, o município de Loures, dentro deste rácio da independência financeira, é o 4º município com mais independência financeira da Grande Lisboa. Já agora quem é que está à frente? Amadora, Lisboa? Amadora. Portanto, é curioso como é que se pode dizer que as contas estão difíceis, que não há dinheiro, quando o município de Loures é o 4º da Grande Lisboa, com as receitas próprias muito superiores às transferências do Estado e aos empréstimos bancários, ou seja, o município de Loures não vive à conta das transferências do Estado e não vive à conta dos empréstimos bancários, conseguiu equilibrar as suas contas de modo a conseguir viver com as suas receitas próprias. Vamos ver se daqui a 4 anos o Sr. Presidente Bernardino consegue fazer a mesma coisa. E estamos a falar de um contexto económico ou financeiro do ponto de vista nacional diferente à época. Ou seja, hoje estamos numa fase de recuperação do nível económico e estávamos numa situação difícil do ponto de vista financeiro no país e, obviamente, nos municípios também.
Mas é curioso que continuei a ler o próprio anuário financeiro e, no que diz respeito ao rácio das transferências correntes e de capital, ou seja, aquilo que o município de Loures transfere, subsidia, apoia, quer do ponto de vista corrente, quer do ponto de vista capital, ou seja, de investimento, Loures está entre os 10 municípios a nível nacional com maior volume de transferências. Loures está, quando estamos a dizer Loures estava em 2013. Em 2013, o anuário financeiro reporta o exercício de 2013. Portanto, foi o último ano de gestão do PS. Isto significa o quê? O maior volume de transferências significa aquilo que o PS sempre fez: apoiar as juntas de freguesia, coisa que neste momento houve um corte substancial, grande volume de transferências ao movimento associativo do Conselho de Loures e grande volume de transferências do ponto de vista financeiro, nomeadamente para as ações de pais. Portanto, significa que dentro do lote dos municípios todos, a nível nacional, o município de Loures é o 10º município, está no lote dos 10 municípios que mais transferiu, que mais apoiou, quer as juntas de freguesia, quer o movimento associativo, quer as escolas do nosso concelho, nomeadamente as associações de pais. Importa dizer, tratando, fui também continuar a ver, e há fez o trabalho de casa. Há um outro rácio, que é que o município de Loures está entre os 3 melhores municípios de grande dimensão a nível nacional, que mais volume de amortizações de empréstimos bancários abateu. Ou seja, o município de Loures é o 3º município do país que mais diminuiu o seu passivo financeiro. Em 2013, é preciso sempre realçar que estamos a falar de um ano eleitoral, que o município de Loures podia estar preocupado em gastar, mas não, esteve preocupado em também diminuir o seu passivo, preocupado com o futuro financeiro. Sim, mas o PS também não sabia que se não iria ganhar, não é? Portanto, não há aqui uma situação... É assim, já vamos falar mais tarde, se assim entender, sobre, por exemplo, o empréstimo que o Sr. Presidente Bernardino agora fez para pagar em 12 anos, vai apanhar mandatos seguintes. O Sr. Presidente Bernardino também não sabe se vai ganhar daqui a 3 anos. Sim, não, mas eu digo, o PS fez nós quisermos fazer é uma atitude responsável. Sim, que não tem a ver com o facto de ir ou não ganhar as eleições. Não, contraria o discurso do Sr. Presidente Bernardino Soares, quando diz que as contas, do ponto de vista financeiro, estão desequilibradas, quando o município de Loures, no ano de 2013, e não sou eu que o digo, o anuário financeiro, foi o 3º município que mais amortizou o seu passivo financeiro. É curioso. Mas, continuando, no respeito à dívida a fornecedores, no ano de 2013, Loures foi o 2º município a nível nacional com maior diminuição. Não sou eu que o digo, é o anuário financeiro. E, portanto, há aqui que importa aqui dizer que o rácio, do ponto de vista do anuário financeiro, depois quem quiser pode ir ver, um dos principais rácios é o da eficiência financeira. E é curioso que nesse rácio da eficiência financeira, Loures é o 6º município com o melhor resultado acumulado no mandato 2010-2013. É curioso isto. Como é que é possível virem dizer que as contas que o PS deixou são catastróficas, estão tão impossíveis de conseguir gerir, quando o próprio anuário financeiro diz, de acordo com a eficiência financeira, Loures é o 6º município com o melhor resultado económico acumulado no mandato 2010-2013. Repito, não sou eu que o digo, é o anuário financeiro que o diz. Portanto, nós estamos convictos que a contradição que existe é muito grande, porque com aquilo que eu expus, com aquilo que anteriormente disse, como é que é possível virem justificar-se com a saúde financeira do município? Só há uma justificação: incapacidade de gestão, falta de ideias, inércia completa e um aproveitamento do ponto de vista daquilo que o Sr. Presidente Bernardino consegue vender, que é vender uma ideia que não é correta, que não é verdadeira, para ganhar tempo, para que do ponto de vista eleitoral, daqui a se calhar a 2, 3 anos comecemos a ver alguma coisa. Mas importa aqui dizer, que é sempre importante dizer, que tendo em conta este esforço financeiro que o município de Loures fez nos 12 anos, em particular no ano 2013, de contenção financeira, de forma que, independentemente de quem fosse gerir a Câmara, não se deparasse com uma Câmara financeiramente débil, independentemente disso, eu faço aqui hoje um repto para ver se o Sr. Presidente Bernardino consegue, daqui a 4 anos, deixar a Câmara da mesma forma como nós hoje deixámos, mas também com obra feita.
porque na gestão PS, independentemente disso, o município de Loures, é importante dizer isto, investiu 43 milhões de euros na renovação do parque escolar. Foi o PS que fez 100% de cobertura das refeições escolares em todas as escolas do pré-escolar e do primeiro ciclo da República do Concelho de Loures. Investiu 15 milhões de euros em transportes escolares. Inaugurou e criou 48 novas bibliotecas escolares. Investiu 12 milhões de euros em apoio social na criação de estabelecimentos. Mas estamos a falar ao longo de 12 anos. Foi o mandato do PS que, independentemente de como deixou a Câmara, deixou a obra. Sim, mas estamos a falar de obra ao longo dos 3 mandatos, dos 12 anos. Sim. Okay. Criação de creches, jardins de infância, lares, centros de dias, apoio domiciliário, 12 milhões de euros de investimento. 18 milhões de euros de investimento em 22 novos equipamentos. Convém relembrar as piscinas da Portela, a requalificação das piscinas daqui de Loures, as piscinas de Santo António, as piscinas de Santiria, pavilhões desportivos, os campos sintéticos. Bom, um conjunto de situações. 15 milhões de euros em requalificação do espaço público e 42 milhões de euros em acessibilidades, foi quanto o município de Loures investiu. Acessibilidades, estamos a falar concretamente. Vias de acesso, remodelações, pavimentações. Mas tirando as acessibilidades, qual é o total desse investimento? Ao longo dos 12 anos. Tem ideia do número total? 42 milhões em acessibilidades. Mas tirando as acessibilidades. Tira salários, o que quer dizer com isso? Quer dizer, quando fala em investimento nos edifícios escolares, tudo aqueles items que enumerou, qual é o total? É somar isto, foram centenas de milhões de euros. Não, mas portanto, ter essa ideia. Importa aqui, de alguma forma, desmistificar a questão da situação financeira. E para terminar a questão da situação financeira, há uma outra questão que eu acho que é demasiadamente séria para brincar com ela, mas que me dá vontade de rir. O Sr. Presidente Bernardino Soares veio agora, ultimamente, contra o Governo, no sentido da criação do Fundo de Apoio Municipal, o tal Fundo de Apoio Solidário entre os municípios. Se o que o Presidente Bernardino diz fosse verdade, o município de Loures estava no lote dos municípios a serem ajudados. Vamos explicar um pouco para quem nos está a ver. O Fundo de Apoio Municipal foi criado pelo Governo para que os municípios se juntassem entre si e, de acordo com os seus rácios financeiros, aqueles que podem, contribuir com... Para um fundo. Contribuir com X para um fundo, para que esse fundo possa ajudar aqueles municípios que estão em situação financeira difícil. Ora, essa análise é feita de acordo com os rácios financeiros. Se o município tem ou não tem condições de ser ajudado, ou se os rácios financeiros indicam que o município de concorda com isso? Tem que ficar no lote de ser. Não concordo. Não concordo com isso. Não, o que eu não concordo é com o facto de o Sr. Presidente Bernardino Soares dizer que o município de Loures está financeiramente muito complicado. Ora, se fosse verdade, o município de Loures estava no lote dos municípios, como dezenas de municípios irão estar, inseridos no lote daqueles municípios que vão usufruir desse fundo. Não, o município de Loures... Mas também estão condicionados na sua gestão. Sim, mas o município de Loures ficou no lote daqueles que vão contribuir para esse fundo. E vão contribuir com 650 mil euros, já dos municípios que mais vai contribuir. Odivelas vai contribuir com mais do dobro. 650 mil euros por ano, não acredito. Não acredito. Os números foram ditos em reunião de Câmara. Não acredito. Não, se calhar é somado o valor. Isto é um programa para 5 anos. Se calhar foi somado o valor. Esse pormenor não sei. Estou a falar de 650 mil euros ano e não é ano. Portanto, se somarmos isto tudo ao longo do período do fundo, lá vamos para os normal, quase 3 milhões. Para os 3 milhões e tal. 650 mil euros por ano é quanto o município de Loures vai dar. Não concordo com esta medida que o Governo criou, ou seja, o Governo o que fez foi tirar a água do capote, quando era o Governo que tinha a intenção de criar um fundo, devia ser o Governo com receitas próprias e com o seu orçamento próprio a criar esse fundo e não pedir aos municípios, já por si tão pesados do ponto de vista financeiro. As várias diretrizes. Isto é só para dar mais uma vez, contrariar e demonstrar esta contradição, além daquilo que eu expus ainda há pouco. Se fosse verdade aquilo que o Sr. Presidente Bernardino diz da situação financeira, o município de Loures estava naqueles que vão ser ajudados, como Setúbal, como Seixal, um conjunto de municípios que vão estar inseridos no lote de serem ajudados. O município de Loures, afinal de contas, não está assim
tão mal, porque se estivesse muito mal, como o Sr. Presidente Bernardino diz, estava noutro lote e não neste. Terminada essa antítese, Não é uma antítese justificada. Não? como é que encara esta situação da auditoria que, segundo informações que temos, em breve será apresentada, mas de qualquer maneira já há alguns pormenores dessa auditoria que foram revelados e o PS tem conhecimento, obviamente, e que sustentam a ideia e a tal tese do Presidente Bernardino Soares sobre a situação catastrófica das finanças no município de Loures. Há uma auditoria, ainda não está entregue, publicamente e terminada, pelo menos nós não temos conhecimento. Qual é a vossa posição em relação a isso? Bom, antes de mais dizer de uma forma clara que o PS é a favor das auditorias. Claro. O PS não é contra as auditorias. Acha muito bem que se faça auditorias, elas existem mesmo para isso mesmo. Não concordamos com perseguições pessoais. São duas coisas completamente distintas. Uma coisa são auditorias sérias, responsáveis, outras coisas são perseguições pessoais em praça pública com o único objetivo de denegrir a imagem das pessoas. São duas coisas distintas e, infelizmente, tem que dizer que a auditoria que nos devia merecer a todos uma concordância do ponto de vista da sua feitura, ela, na minha opinião, é descredibilizada logo à nascença. E vou explicar porquê. Mas o PS já tem acesso ao resultado final dessa auditoria? Não, o PS o que teve foi agora, recentemente, Bom, não sei se sabe, a Câmara enviou um conjunto de processos para o Ministério Público, onde incidia sobre o ex-presidente da Engenharia Carlos Teixeira. Não sei se sabia, o Ministério Público arquivou todos os processos, portanto não houve nada provado daquilo que foi dito, o que no mínimo, um pedido de desculpas depois daquilo que foi dito e daquilo que foi feito, era o mínimo que se pedia. Mas mais à frente irei explicar. A questão da auditoria é importante porque, como eu disse ainda há pouco, na minha opinião, há que destrinçar entre uma auditoria séria e responsável e entre o que é perseguição pessoal para denegrir a imagem. Mas acha que a auditoria devia ser externa ou concorda que deve ser interna? Não, acho muito bem, a auditoria não pode ser, é feita, na nossa opinião, a auditoria descredibilizou-se. Na nossa opinião, não tem qualquer tipo de crédito. Eu vou explicar porquê. O PS, quando diz que é a favor das auditorias, importa relembrar que foi o PS que criou, no passado, um gabinete de auditoria interna. Coisa que a lei, na altura, não obrigava, recomendava. E o PS criou uma divisão de auditoria interna. Dotou essa divisão de técnicos, de meios, de capacidade para fazer o seu trabalho. Agora, diga-me uma coisa. É curioso como é que o chefe de divisão, ou seja, o coordenador dessa equipa, era o mesmo. A equipa de auditoria interna era a mesma. E como é que durante estes 4 anos, desde que esse gabinete de auditoria interna foi criado, nunca foi dito nada de situação alarmante, nunca foi dada nenhuma alarme do ponto de vista para nós emendantes, porque a função do gabinete de auditoria interna era esse mesmo, de não concordar com este procedimento, com aquele, com aquele lá. Nunca se manifestou rigorosamente sobre nenhuma situação. E como é curiosamente, o PS sai da Câmara, assume a CDU a Câmara e o coordenador dessa equipa mantém-se, é o mesmo, a equipa é a mesma e mudou a opinião sobre aquilo que na altura o próprio gabinete e as próprias pessoas diziam. Mas não é estranho. Mas qual é a interpretação que faz? A interpretação que faço é, no mínimo, não há crédito nisto. Se as mesmas pessoas, o mesmo coordenador da auditoria interna durante 4 anos não fizeram nenhum reparo, nenhum alarme sobre o procedimento, porquê é que não o fizeram e agora fizeram? Essa é que é a questão que se coloca. Mas vamos por partes, não tem crédito. Vamos por partes. Mas há uma posição do Partido Socialista, quando for entregue a auditoria, digamos, o resultado final, o Partido Socialista irá ter que tomar uma posição sobre esta matéria em seu devido tempo. Mas eu vou dizer que a montanha vai parir um rato. Mas, de qualquer forma, deixe-me só dizer, como é que é possível? As mesmas pessoas que estiveram à frente do gabinete de auditoria interna nunca levantaram, seja o que for, e agora levantam. Mas qual é a interpretação que faz? A interpretação que faço é, na minha opinião, má fé. Digo-lhe mesmo, má fé, é só o que posso dizer, má fé.
Mas digo-lhe mais, a auditoria externa, que concordo com ela, essa nossa opinião devia ser a mais credível. É curioso que a empresa da auditoria que o Sr. Presidente Bernardino contratou para fazer esta auditoria externa era a mesma que já cá estava. É o HY, era a mesma que já cá estava. Agora eu pergunto, como é que uma auditora pode auditar as suas próprias contas por si, auditadas no passado? Não sou eu que o digo, vai ver na contratação. Felizmente hoje há uma coisa que chama-se Gov, que é um portal público, onde os contratos lá estão. A UHY era a empresa que fazia a auditoria nos últimos 3 anos ao município de Loures. Foi a mesma empresa que o município de Loures contratou para fazer a auditoria específica aos 12 anos de gestão do município de Loures. Agora a pergunta que faço é esta, e uma pergunta que no seu devido tempo, quando o PS pronunciar sobre esta matéria, irá fazer queixa inclusivamente à ordem dos auditores, neste caso a ordem dos técnicos oficiais de contas, porque uma entidade, segundo eu sei, não pode auditar contas por si auditadas no passado. Mas é curioso, esta contratação, este contrato que foi feito especificamente a esta empresa para os 12 anos de gestão do PS, que é esta auditoria que estamos a falar. Sim. Mas é curioso, e vou dizer isto com toda a frontalidade, o favor que a empresa está a fazer ao município de Loures e à CDU é tanto que obrigou o Sr. Presidente Bernardino a ter que contratar esta empresa outra vez para fazer a auditoria para os próximos 3 anos. Mas o favor é tão grande, que não se limitou à Câmara de Loures. É curioso que esta mesma empresa, vai fazer auditorias para os próximos 3 anos da Câmara Municipal de Loures, do novo CIMAR, do antigo Serviço Municipalizado, da Loures Parque. Também queria falar sobre isso. Da Loures Parque, da GES Loures. Esta empresa ficou com tudo para os próximos 3 anos. O que está a dizer é grave. Não, estou a fazer uma observação, uma constatação de facto, de uma empresa, ou seja, estamos a falar da mesma entidade, que trabalhava no passado, foi contratada para fazer a auditoria dos 12 anos que aí estamos a falar agora, está a auditar contas por si auditadas no passado, na minha opinião é ilegal, e foi novamente contratada para fazer a auditoria para os próximos 3 anos, não só da Câmara, mas com todo o universo municipal, ou seja, aquilo que o Sr. Presidente da Câmara tem poder de decisão. E, portanto, para terminar, nós concordamos com auditorias, não concordamos, e agora percebe porque é que eu comecei assim, não concordo é com perseguições pessoais. E, portanto, quando vier o resultado final da auditoria, teremos a oportunidade de nos debruçar, e o PS, obviamente, tomará uma posição formal sobre a mesma. Mas o PS concorda com auditorias credíveis e, digamos, de uma forma responsável. É algo a rever no futuro para que, porventura, haverá outra forma de... Iremos ver a credibilidade que agora começou mal, começou. Pois, há aqui alguns pormenores que valeria a pena aprofundarmos mais um pouco, mas vamos esperar pela auditoria. Há neste Executivo, há pouco aflorou a situação, a ideia de um empréstimo, segundo o que disse, que vai possibilitar avançar com uma série de investimentos. Eu tenho uma ideia do valor que andará à volta de 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. Eu tinha a ideia de 14 milhões, mas são 12 milhões de euros a pagar em 12 anos. Ok. Eu gostava de fazer uma pergunta sobre isso, que é: há capacidade financeira ou era necessário este empréstimo de que falou para avançar com grandes projetos aqui no município? Era imprescindível esse empréstimo? Quero que eu diga com toda a frontalidade, eu acho que a questão é esta. Uma vou responder do ponto de vista técnico e outra vou responder do ponto de vista político. Técnico porque eu sou licenciado em gestão de empresas e, portanto, de contas ainda percebo alguma coisa. Do ponto de vista técnico, mais uma vez, é uma contradição aquilo que o Sr. Presidente da Câmara diz. Se o município estivesse tão mal do ponto de vista financeiro, o município não tinha capacidade de endividamento, como dezenas de municípios neste país não têm capacidade de endividamento, porque os rácios financeiros entre as suas próprias receitas e o seu próprio passivo, depois há um conjunto de contas que se fazem e apuram qual é que é a margem
capacidade de endividamento de cada Há município. um limite fixado para o endividamento dos municípios. Há um limite que varia de acordo com as contas que são apresentadas, ou seja, o município de Loures, como qualquer outro município, para avaliar a sua capacidade de endividamento, o seu limite de endividamento, Sim. tem que fazer um conjunto de contas onde entram as suas receitas próprias e onde entra o seu passivo. E depois são feitas as contas e dá aquele limite da capacidade de endividamento. E o município de Loures tem muito mais do que os 12 milhões de euros. Portanto, o Presidente da Câmara tem uma folga... não foi ao limite da capacidade de endividamento, e acho que bem, na minha opinião. Eu acho que o empréstimo, o PS no passado também o fez, quando é para investimento e quando Mas concorda com esses investimentos que estão subjacentes a esse empréstimo? Quando é para investimento e quando é para melhorias, digamos, da qualidade de vida dos lourenses, quando não há capacidade, em termos de autonomia própria, para poder fazer, recorre-se ao empréstimo bancário. A primeira questão, do ponto de vista técnico, é dizer que mais uma contradição no discurso do Sr. Presidente Bernardino Soares. Se as contas estivessem tão más como o PS deixou, o município de Loures não tinha capacidade de endividamento. E como o PS fez uma gestão criteriosa, como confirmei de acordo com o anuário financeiro, permite hoje que o município de Loures tenha essa capacidade de endividamento, coisa que muitos municípios deste país não têm. E, portanto, primeira questão clarificada, esta contradição, é que não vale a pena dizer-se muitas inverdades várias vezes que passam a ser verdade. É que depois acontecem este tipo de coisas e depois há que explicar às pessoas. Portanto, não é verdade, a situação financeira do município de Loures está difícil. Está difícil como muitos municípios estão, mas dentro do panorama nacional, o PS deixou a Câmara muito melhor do que o que o CDU nos tinha deixado e comparativamente com a nível nacional, está aqui mais uma prova que permitiu fazer esse empréstimo. Relativamente ao investimento em si e às obras em si, eu concordo. Daí que o PS votou favoravelmente o empréstimo. O PS o PS o que diz foi, estava com expectativa para ver qual era, digamos, a carga financeira do ponto de vista do empréstimo que iria acarretar ao município de Loures, punha ou não punha em causa o futuro do município de Loures, porque o Presidente Bernardino não se pode achar que isto ainda quem decide as eleições é a população, isto de pagar em 12 anos. Vai para além do mandato. Eu sei que é o limite, por lei, do mandato, digamos, que um Presidente de Câmara pode estar, são os tais 12 anos, mas o Sr. Presidente Bernardino ainda tem que se lembrar que quem decide são as pessoas. E, portanto, acho que de vez em quando se esquece, quem decide são as pessoas. E, portanto, eu acho que as obras são importantes, são muitas delas, por exemplo, muitas dessas obras que estão contempladas neste empréstimo, estavam inseridas naquele empréstimo que ainda há pouco me falou, que o PS quis fazer. Em 2013. Quis depois fazer, mas aplicou. tendo em conta, digamos, a taxa de juros e a situação financeira, nomeadamente com a vinda da Troika, não possibilitou o município de Loures de realizar esse empréstimo. E, portanto, o município de Loures, do ponto de vista financeiro, é uma taxa, como todos nós sabemos, a taxa Euribor está baixa. Sim. E concordamos com o investimento. Há só este pequeno pormenor que é, lá está, quando se diz que nós não vamos endividar, digamos, o executivo que vier, seja ele qual for, aqui não se aplica, porque ele também não sabe se vai cá ficar. Pois, o empréstimo é 12 anos, não é? Pois. E vai para além deste mandato. Ok. Eu agora saltava aqui um pouco para uma situação pontual, penso que será uma resposta rápida. Há pouco, quando falou em perseguições, houve uma tomada de posição do Partido Socialista dizendo que havia pressões do atual Executivo sobre trabalhadores do PS. Isso é um caso sanado? Não é um caso Fiquei sanado, com essa ideia de que deixar de ser que, entretanto... sanado. Eu acho curioso. Primeiro, há uma situação que é esta. Eu, por acaso, não foi essa reunião de Câmara, mas o PS é livre de dizer aquilo que entende dizer. Nós não vivemos numa democracia. Sim, claro. Que o partido pode dizer aquilo que bem entende, mas dizendo de uma forma responsável. Sim. Obviamente, quando eu disse, e assumo que fui eu que disse, foi porque de facto falei com muitos trabalhadores deste município e dos serviços municipalizados que estavam em situação de perseguição política. E não era preciso eles dizerem porque é que não vão ao Facebook e não veem afirmações públicas no Facebook, por exemplo, de delegadas sindicais
que são inclusivamente membros da Assembleia Municipal do PCP, aqui em Loures, para não me estar a referir o nome da gente sabe quem é que me estou a referir, colocava varíssimas vezes no Facebook. Está a referir-se àquelas situações do processo eleitoral? Não, estou a colocar agora, durante o ano de 2014, em que a pessoa no Facebook dizia: eu quero que rolem cabeças. As pessoas têm que ser substituídas, eu quero que rolem cabeças. Nunca mais rolam cabeças. Está lá no Facebook. Eu tirei cópias para salvaguarda e para memória futura. Pois, mas houve um processo eleitoral em que nós gravámos uma lista B que... Isso foi para a Comissão Paritária, são outras questões. Não tem nada a ver com isto. Mas não tem nada a ver com essa perseguição. O que eu disse, a perseguição política, foi perseguição com base naquilo que os trabalhadores me vinham dizendo, com mudanças do local de trabalho sem justificação, e com instituições públicas, que o Facebook é público, de gente com responsabilidade dentro da estrutura da CDU e, ainda mais gravante, delegadas sindicais, a dizerem que têm que rolar cabeças e estas pessoas, e um conjunto que eu tirei cópias para a memória futura. Portanto, mais que isto, o que é facto é que ficou registado e muitas dessas pessoas foram chamadas ao gabinete do Sr. Presidente para terem reuniões, mais que não fosse, na minha opinião, acho que valeu a pena. Ok. Uma das situações que se arrastou durante muito tempo e se extremou em posições perfeitamente antagónicas foi o SEMAS. O SEMAS foi, entre Odivelas e Loures, uma luta perdida, digamos, em que não foi possível conciliar posições. Penso que não podemos tirar esse valor ao Presidente Bernardino Soares, que conseguiu a Intermunicipal, o que é atualmente o CIMAR. Isto foi possível com Bernardino Soares e o que passa numa análise factual é que porque é que Bernardino Soares foi capaz e o PS Loures não foi capaz de construir essa empresa intermunicipal. Vamos lá ver. Não vamos aqui esconder que a relação entre o Sr. Presidente da Câmara de Odivelas, o Sr. Presidente da Câmara e o ex-Presidente da Câmara de Loures, o Engenheiro Castro Teixeira, não era a melhor, não era, digamos... Pronto, isso é público. É público, portanto não estou aqui a dar aqui nenhuma inconfidência. Mas é realmente essa questão pessoal que condicionou? Há aqui uma questão também que importa dizer, obviamente, condiciona. Vamos ser corretos. Mas importa aqui dizer que, do ponto de vista legal, só no ano passado é que a lei saiu que possibilitou a criação das empresas intermunicipais. Portanto, importa também clarificar isto. Não estou a tirar aqui nem mérito ao Sr. Presidente da Câmara, Bernardino Soares, nem mérito ao Sr. Presidente da Câmara de Odivelas. Não estou com isto a tirar mérito nenhum a ninguém. Convém dizer essas coisas com a verdade toda. Mesmo que houvesse, digamos, essa decisão do ponto de vista da Sra. Presidente da Câmara de Odivelas e do ex-Presidente da Câmara de Loures em avançar com o intermunicipal, só no ano passado, no ano de 2014, é que isso podia ser feito, porque só saiu a legislação em 2014 que permitia, digamos, esse chapéu jurídico da intermunicipalização. E, portanto, antes mesmo que houvesse essa vontade e mesmo que houvesse essa decisão, não se poderia fazer, podia-se fazer, era uma gestão partilhada, que era diferente. Mas, do ponto de vista da intermunicipal, tal como ela é hoje, só foi possível a partir de 2014, foi quando a legislação saiu e que suportou, digamos, do ponto de vista jurídico, a criação da empresa intermunicipal. Repito, não quero com isto tirar nem mérito ao Sr. Presidente da Câmara, Bernardino Soares, nem mérito ao Sr. Presidente da Câmara de Odivelas. Se me pergunta se concordo com esta figura do CIMAR, concordo. Mas o processo, como tem sido conduzido, concorda em absoluto? Não, o processo foi conduzido, foi criado, a empresa CIMAR. O que eu acho neste momento, que é preocupante do meu ponto de vista, não basta dizer que se conseguiu um acordo, coisa que o PS não conseguiu no passado e conseguiu um acordo. Eu acho que isso, para a vida das pessoas, não lhes diz nada. Bem, para os homens do SEMAS diz qualquer coisa. Para a vida das pessoas. Não, vamos lá ver, para as pessoas do SEMAS, isso foi um medo que se criou. Sim. Foi um medo que se criou, que isto da empresa iria acabar. O Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro Castro Teixeira, sempre disse que a empresa não iria Mas era sustentável só com Loures? Com certeza que era sustentável. Com certeza que era Nós acompanhámos, como sabe, em direto as assembleias municipais em que isso foi discutido. Era sustentável. Agora, não vale a pena criar-se medo nas pessoas. Tal como, por exemplo, o medo
do tal subsídio que se tirou e que muitas manifestações de trabalhadores dos resíduos sólidos foram à reunião de Câmara e à Assembleia ali, bem, é um direito, seja de qualquer pessoa, seja de um trabalhador também, de se manifestar relativamente àquilo que acha que é o seu direito. Quantas e quantas vezes é que não vieram aqui manifestar-se dezenas, centenas de trabalhadores de serviços municipalizados contra o engenheiro Carlos Teixeira sobre o fim do subsídio que ele tirou, nomeadamente, para as pessoas que trabalham nos resíduos sólidos. É curioso, o Sr. Presidente da Câmara sempre disse, na altura, que não havia legislação, não havia enquadramento jurídico que suportasse essa atribuição desse subsídio. Mas o medo e aquilo que se vendeu às pessoas foi de que era má vontade das pessoas, era má vontade do engenheiro Carlos Teixeira em não atribuir esse subsídio. É curioso que agora, já passou um ano e tal desde este mandato, nunca vi nenhuma manifestação dos trabalhadores aqui à porta da Câmara, nem na Assembleia Municipal, e quando questionado por mim, o Sr. Presidente da Câmara, em reunião de Câmara, para quando a atribuição deste subsídio, o Sr. Presidente da Câmara responde assim: não há enquadramento jurídico para a atribuição deste subsídio. O Gabinete Jurídico do CIMAR está a trabalhar neste caso. É curioso que uma resposta dada pelo Sr. Presidente Bernardino foi a mesma resposta que o Sr. Presidente da Engenharia Carlos Teixeira dava no passado. Já viu a diferença que existe? Com isto estamos conversados. Relativamente ao CIMAR e ao futuro do CIMAR, quando eu digo que não basta dizer que se fez um acordo, porque para a vida das pessoas isso pouco lhes diz, as pessoas estão preocupadas com as suas despesas mensais, todos nós vivemos problemas diários complicados, é se isto possibilita ou não possibilita um baixamento do preço da água. Se isto possibilita ou não possibilita uma melhor recolha dos resíduos sólidos no Concelho de Loures. Isto é o que as pessoas querem saber, se este modelo que foi encontrado de CIMAR, ou seja, aquilo que for, da intermunicipalização, resolve ou não resolve o problema das pessoas. E na sua opinião? Na minha opinião, bom, é notório que os resíduos sólidos e a recolha de lixo está pior. Está péssimo, na minha opinião. Eu que vivo no Concelho de Loures, que vivo em Sacavém desde que nasci, está horrível. Aquilo que eu tenho andado pelo Conselho, agora o PS está a fazer ações de campanha todos os sábados de manhã pelas freguesias, a ouvir as pessoas e a falar com as pessoas, é notório que as pessoas têm dito, a recolha dos resíduos sólidos está péssima, deixou de haver limpeza dos contentores no Conselho. A lavagem dos contentores. E as fotografias estão aí publicadas, portanto, é notório a falta de recolha do lixo. Portanto, do ponto de vista prático para a vida das pessoas, isto melhorou? Não. Relativamente ao preço da água, baixou-se o preço da água? Baixou-se o tarifário da água? Não. Bom, então o que é que isto vem melhorar do ponto de vista das pessoas? Espero, sinceramente, que no segundo ano, sim, digamos, do CIMAR, se consiga fazer isto. Porque se não se conseguir fazer isto, o que é que alterou do ponto de vista da vida das pessoas? Nada. Isso, na minha opinião, de pouco vale. Já estamos com problemas de tempo. Eu colocava duas perguntas e pedia-lhe que fosse o mais sintético possível. Uma é a questão da EGF e da Valorsul. Eu penso que nesse sentido há uma coincidência de pontos de vista do PS e da CDU e há um trabalho conjunto. E a outra questão sobre o Beatriz Ângelo, que curiosamente uma das questões mais prementes é o estacionamento. Porque é que as coisas estão naquele ponto? Porque é que isso não foi pensado em termos de estacionamento? Quais foram as condicionantes? E terminávamos por aqui, por uma questão de tempo, com estas duas questões. Do ponto de vista, rapidamente, EGF, Valor Sul, o PS está obviamente de acordo, inclusive quem é o Presidente da Assembleia Geral da EGF continua a ser o Presidente Carlos Teixeira, que tem-se articulado, pelo menos dito pelo Sr. Presidente da Câmara, Bernardino, maravilhosamente. Sim, é essa a informação que eu tenho. Sr. Presidente da Câmara, Bernardino Soares, portanto partilhamos todos a mesma ideia e não vale a pena estarmos a perder tempo com isto. Relativamente à questão de Beatriz ouça, estamos a falar sobre uma questão do estacionamento que é preocupante. Não foi resolvido no passado. Vamos lá ver. Há ali um conjunto de situações que podiam ter sido resolvidas e melhoradas do ponto de vista do estacionamento. Mas eu queria, de alguma forma, elevar a questão do Beatriz Ângelo para outro patamar. O que a mim, neste momento, a mim me preocupa é, de facto, que o Beatriz Ângelo consiga ter as melhores condições possíveis, oferecer as melhores condições possíveis. Há um problema de estacionamento. O PS no passado não conseguiu resolver, esperamos que a CDU neste momento o resolva. O PS teve que arranjar algumas coisas, senão não tinha ganho
a Câmara. Portanto, esperamos que a CDU resolva no futuro. Não, eu só lhe perguntava porque é que as coisas evoluíram neste sentido. Não há uma razão, desde não há uma princípio... razão, não há uma razão palpável. Eu queria levar a questão do Beatriz Ângelo para outra situação. É que se hoje há Beatriz Ângelo, deve-se ao PS, deve-se ao facto de ser o PS, contrariamente ao que a CDU, que cedeu os terrenos, a ceder gratuitamente os terrenos. Sim. Senão hoje, em vez do hospital, tínhamos velas e vigílias, era o que nós tínhamos ainda. E foi graças ao investimento que a CDU não concordou, e houve muita gente também não concordou, e eu também posso dar a minha opinião pessoal, de 3 milhões de euros de fundos próprios do município de Loures nas vias de acesso, num conjunto de melhoramentos, porque senão não havia o Hospital de Loures. O município de Loures, além de ceder gratuitamente o terreno, investiu 3 milhões de euros do seu orçamento próprio nas vias de acesso e em melhorias, que a CDU não concordou, e que eu também posso dar a minha opinião, que não concordei a 100%, porque se foram 3 milhões de euros dos cofres do município de Loures, eles provêm dos impostos. E são todos os municípios do Concelho de Loures que contribuem para esses impostos e para essa receita do município de Loures. E muitas freguesias da zona oriental ficaram fora do Beatriz Ângelo, e se calhar, se formos a ver na principal receita que o município de Loures tem, de todos os municípios, que é o IMI, se calhar são as freguesias que mais contribuem para o IMI deste Concelho e que pagaram e não usufruem um serviço para o qual eles pagaram. E, portanto, o que está a dizer é que houve aí uma má gestão dos clientes, como chama Beatriz Ângelo? Eu acho que houve, digamos, uma má decisão, neste caso, do Ministério da Saúde, mas, acima de tudo, para responder à questão, o estacionamento não foi resolvido. Repito, o PS cometeu erros, se não cometesse erros, tinha ganho a Câmara. A CDU está agora em condições de poder reparar esses erros, se não acontece no mesmo. Perde também a Câmara. Portanto, eu queria levar esta situação. Ora, para terminar, só que há uma situação também que para mim me choca pessoalmente e me choca do ponto de vista pessoal. E já que me estão a dar esta oportunidade, na tomada de posse deste município, no pavilhão Pagi Amizade, foi a maior vergonha que eu assisti na minha vida política a uma tomada de posse de um órgão autárquico. Foi dito pelo Sr. Presidente Bernardino, não sei se pelos aplausos que recebia, várias vezes falou nas avanças que o município de Loures tem. Sim. Ficou criada uma imagem que o Partido Socialista era avenceiro, era só avanças. Importa dizer aqui duas coisas. O Sr. Presidente Bernardino Soares renovou 1.200.000 euros de avanças do passado. Foi à Câmara a renovação de cerca de 1.200.000 euros de avanças. Bom, pergunta que se faz. Criticou as avanças, foi dito publicamente no pavilhão Paz Amizade que os técnicos da Câmara estavam em condições de assumir aquelas funções, renovou-as. Então, são boas ou eram más as avanças que o PS tinha feitas? É que ele renovou-as. E depois, para quem diz que não queria mais avanças, é curioso que só no ano 2014, estamos a fazer o balanço do mandato, não é? O que estamos a fazer, foram 300.000 euros de novas avanças que foram feitas. Isto é só para, digamos porque nos chocou. Para terminar, uma pergunta que peço uma resposta rápida, que o nosso tempo está mesmo ultrapassado. Os direitos da oposição no município, na relação que tem com a oposição, o PS, os direitos da oposição estão a ser cumpridos, o PS acha que não há aqui um déficit democrático? Não, portanto, vamos ver. Há direitos da oposição e estão a ser observados. O direito à oposição revela-se em reuniões de Câmara na Assembleia Municipal, quando o Partido Socialista coloca uma série de questões e faz requerimentos a pedir uma série de requerimentos, e esses requerimentos são respondidos. Tem havido um esforço por parte do Sr. Presidente da Câmara, Bernardino Soares, em dar a resposta, embora ultimamente tardiamente e com alguns atrasos, mas o Sr. Presidente da Câmara, Bernardino Soares, até à data, tem respondido a tudo o que o Partido Socialista lhe tem colocado. Ok. Muito obrigado. Nada, disponham-se. Ricardo Leão, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e continuem assim. Ok, tá? muito obrigado. Obrigadíssimo.